A paz do Senhor, tias e tios do Ministério Infantil. Aqui é o tio Meilson Ramalho, de Campina Grande, da Paraíba. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês conhecimento da parte de Deus. Nós estamos no Ministério Infantil e temos um tema um pouco polêmico para abordar nesta aula, mas eu acredito que Deus ele vai falar ao nosso coração. O tema da nossa aula é os perigos que cercam a nova geração. Que geração é essa? A geração desse rapazinho aqui, do Juquinha. Quem é o Juquinha? Aquele menino que quando fica nervoso, o cabelo fica todo arrepiado assim. Quando é que o Juquinha tá nervoso? Quando ele chama um palavrão, quando ele bate no colega, quando ele namora escondido. Pois é, essa é a geração que está em perigo. Mas um dia o Juquinha chegou na igreja muito nervoso e a tia foi conversar com ele e perguntar: ô Juquinha, por que você é tão nervoso assim, Juquinha? E o Juquinha logo disse a tia, porque lá em casa todo mundo é nervoso. Começando, tia, pelo meu pai. O papai é o papai Jucão, tia. O papai na igreja é uma benção, ele é calminho, ele sorri pra todo mundo. Mas em casa, papai é só misericórdia. Sabe o que é que papai diz mais, tia? Papai diz assim, ó: eu sou crente, mas o meu braço não é. Pois é, Juquinha. E o que fazer agora? Mas me fala da tua mãe. Ih, tia, mamãe, tia, mamãe é que é nervosa mesmo, é a mamãe Jucona. Mamãe é crente, mas ela diz assim: olha, eu sou crente, mas se pisar no meu calo. É essa geração que nós precisamos pastorear. A geração do Juquinha. O Juquinha que muitas vezes está nervoso e a gente não sabe as causas. O Juquinha que muitas das vezes fica nervoso quando está adultizado, não é? Erotizado, gente. Vai ser polêmico esse negócio, mas a gente tá aqui para discutir um pouquinho sobre isso. Antes de começar a aula, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu trouxe para vocês algo muito legal. Nós temos esse material, tá? Temos o Juquinha, o papai e a mamãe, Jucão e Jucona, e temos toda a família do Juquinha, que é baseada no plano da salvação. Qual é a minha proposta para vocês? Você que quiser participar de um sorteio da família do Juquinha, com direito a Jucão e Jucona, ó, do jeito que tá aqui, bem bonitinho, é simples. Você vai lá no Instagram, procura Tio Meilson e você me segue lá no Instagram, que no final da aula eu farei uma live fazendo um resumo da aula e em seguida faremos o sorteio de quem seguir o Tio Meilson lá no Instagram, tá? Família do Juquinha, papai Jucão, mamãe Jucona, para vocês do Ministério Infantil. Vou enviar para qualquer lugar do país, tá? Foi sorteado, a gente vai enviar e a pessoa sorteada a gente entra em contato lá pelo direct do Instagram, ok? Combinado? Antes da aula, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós somos teus servos, Senhor. Nós não somos melhor do que ninguém, nós estamos aqui pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Te agradecer pela tua serva que propôs no coração de criar um grupo, Senhor, de auxílio ao Ministério Infantil. Que o Senhor possa continuar abençoando a tua filha e dando muito mais estratégia. Porque nós somos parte de um corpo. Nós somos membros do teu corpo. E nós estamos aqui, unidos, juntos, para compartilhar sabedoria. E o nosso único objetivo é que as crianças conheçam a Ti. E a nossa preocupação, Senhor, é de preparar líderes, semeadores, pregadores, professores, que tenham compromisso com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abra o nosso coração, a nossa mente, e que a Tua presença esteja presente aqui em nosso meio. Em nome de Jesus. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 14. É um versículo bem conhecido e eu quero compartilhar, eu quero começar com este versículo aqui com vocês, tá? Mateus, capítulo 18 e o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celestial que pareça
um só destes pequeninos. Vou repetir. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Este capítulo de Mateus é exatamente o capítulo onde Jesus fala acerca do maior do reino dos céus. O Senhor ele não quer perder nenhuma criança, o Senhor não quer perder nenhuma ovelha. Aqui nós temos a parábola da ovelha perdida. E assim como a ovelha perdida, existem muitas crianças que estão se perdendo. E o tema da nossa apostila, o tema da nossa aula, os perigos que cercam a nova geração. E nessa aula nós vamos falar sobre adultização infantil, erotização infantil. E nós precisamos abrir a nossa mente para essas coisas. Por quê? Porque a adultização infantil é algo que tem se tornado muito comum nos dias de hoje. E às vezes a gente não se dá conta, mas com certeza a gente está cansado de ver várias propagandas dos mais variados produtos que utilizam as crianças nos papéis de adultos. Publicidades bem feitas, às vezes engraçadas e que acabam mexendo com o nosso emocional. Pois é, muitas das vezes aquelas crianças estão no papel de adulto, se comportando como adulto, se vestindo como adulto, falando e andando como adulto. E essas práticas acabam contribuindo de certa forma para a adultização das nossas crianças. E para o que muitas pesquisas destacam, o encurtamento da infância. E isso tem sido um bombardeio tão grande no meio das crianças que as crianças hoje, a gente nota, você vê um grupo de crianças, você vê algumas crianças reunidas e você nota naquele meio que as crianças, a maioria delas, não tem mais o comportamento infantil, não tem mais aquela inocência, aquela doçura de criança. E isso é muito polêmico porque as pessoas acham que criança não tem pecado. As pessoas acham que a criança está com a salvação garantida, mas não é assim que a Bíblia conta. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. A Bíblia diz que o menino se dará a conhecer pelas suas atitudes, seja ela ruim ou boa. Então, nós precisamos entender que as crianças estão correndo perigo. E muitas das vezes nós, como adultos, não temos nos atentado para isso. Nós achamos bonito quando nós vemos crianças vestidas como cantoras famosas, artistas famosas que a gente está cansado de ver na televisão, nos programas, né, de auditório, as crianças indo homenagear artistas e elas se vestem, elas falam e elas ficam sensualizadas e nós muitas das vezes estamos aplaudindo. E o Senhor está dizendo, não é da vontade do nosso Pai Celestial que nenhuma dessas crianças pereçam ou se percam. Então, dentro desse tema, nós temos o primeiro tópico, a adultização infantil. Dentro desse tópico, nós temos os vilões da infância. E o primeiro vilão da infância é as mídias no modo em geral. Aqui a gente inclui desenho, novela, filme, séries, internet, WhatsApp, Instagram, redes sociais, no modo geral. A gente percebe que a mídia ela tem um certo poder de influenciar. Apesar de que hoje a mídia está perdendo esse poder devido às redes sociais, mas ainda existe aí os fake news, né? E no Brasil, as músicas que as crianças cantam já não são mais aquelas músicas tão infantis. As crianças, pouco a pouco, elas se distanciaram das músicas infantis. Pouco a pouco, as crianças perderam essa inocência. Hoje, no nosso país, as crianças, as danças preferidas são danças sensuais, as canções com palavras obscenas, meninas usando roupas de adultos, objetos e acessórios de adulto, e a gente não vê na televisão mais um programa de criança. É muito difícil, a não ser quem tenha TV por assinatura, mas nem todo mundo tem. E nós vemos as crianças sendo abraçadas pela adultização. E dentro da adultização nós temos o quê? A erotização infantil,
que é um outro tópico da nossa aula. E a erotização, ela está dentro da adultização. Por quê? Porque a criança, ela se veste como adulto, logo ela está erotizada. E como essa erotização acontece? Através de quê? De funks, de danças com duplos sentidos, danças que fazem as crianças estarem sensual. Hoje, as pessoas preocupadas, interessadas em ter muitos seguidores, curtidas, compartilhamento, inscritos. Hoje os próprios pais pegam cenas íntimas dos seus filhos e expõem na internet. Hoje as crianças vão para uma piscina, vão para uma praia e os pais, a criança está lá à vontade, na sua inocência, brincando, e de repente tá lá o pai e a mãe fazendo fotos e postando direto na internet. E muitas das vezes as crianças estão ali à vontade, em posições que não deveria ser mostrada, ela está no seu momento, mas nós adultos somos os culpados disso. Somos nós que adultizamos as nossas crianças. Um exemplo de adultização é quando a mamãe está se arrumando, né, se maquiando, e a filhinha lá de 3, 4 anos, 5 anos quer se vestir igual, quer se maquiar igual, e a mãe vai lá, maquia sua filha, coloca o batom na sua filha. Isso é adultização. Para muitas pessoas é uma bobagem, mas não é isso que a psicologia nos mostra, né? Psicologia, os psicólogos estão preocupados com isso. Cada vez mais as nossas crianças estão perdendo a sua infância, a sua inocência. E se tratando de mídia, qual é o real objetivo? É o quê? Interesse econômico. Uma grande empresa não quer saber do bem-estar da criança. Não, eles não estão preocupados com o bem-estar da criança, eles estão preocupados em faturar. Não importa como teu filho vai ficar, o que vai acontecer com ele, o que aquele produto, o impacto que aquele produto vai causar na vida do seu filho. E você precisa ter cuidado com isso. E você que é professor, que está me assistindo, me ouvindo, talvez você seja pai e mãe, e você tem que se preocupar com a sua casa, tá? E tem que se preocupar com aquelas ovelhinhas, aqueles cordeirinhos que o Senhor colocou nas tuas mãos para você evangelizar, para você pastorear. Nós também não podemos adultizar as nossas crianças dentro da igreja. As nossas crianças precisam ser criança. Eu lembro de um depoimento de um amigo meu, pai de uma cantora, e essa menina tem apenas 12 anos, e na época ela tinha seus 10 anos, e estava em um grande evento, uma menina que canta muito, tem um potencial vocal esplêndido, sabe? E estava num evento, e naquele evento tinha brinquedos, e a menina cantou, e o poder de Deus caiu na igreja, e foi aquela unção, aquela graça. E depois que ela cantou, minutos depois ela foi brincar. E alguém repreendeu o pai da menina, e chamou ele e disse: irmão, ela tem que ficar aqui porque ela é cantora, ela não pode estar ali brincando. E eu gostei da resposta que o irmão deu, o pai da cantora deu para esse irmão. Esse irmão, ela é cantora, mas ela é criança. Ela cantou, fez a parte dela. Agora ela está no seu momento de criança. E nós precisamos nos policiar com isso, né? Porque muitas das vezes nós temos adultizado as nossas crianças até mesmo dentro da igreja. Tem gente que não quer que as crianças se movam dentro da igreja, elas não são robôs, gente. Nós muitas das vezes não aguentamos uma hora e meia uma pessoa falando, né? Imagina uma criança. Então assim, nós precisamos ter cuidado, não precisamos tratar as nossas crianças como robôs, nem como adultos. Precisamos ter um limite, uma medida, para que a coisa não saia do caminho. E isso é um assunto muito sério. Nós estamos cansados de ver no departamento infantil o fardamento das crianças, vestimentas de adultos, hinos de adultos. Tudo. Você vai num culto de criança, a criança não faz leitura, não canta hino da harpa, não faz uma oração. O culto é das crianças, mas dirigido por adultos. E as crianças ficam lá, não trabalham, elas precisam trabalhar. Elas precisam trabalhar. Então nós precisamos ter um jogo de cintura. Nessa questão de hinos, nós precisamos entender o seguinte, que cada
cada lugar, cada igreja, cada cidade, estado do país tem a sua realidade. Às vezes você está num conjunto misto e está ali crianças de 6 anos e adolescentes de 13 e 14 anos. E o que fazer, né? Se você coloca uma músicazinha, um hinozinho bobinho, aqueles de 13 anos não querem cantar. Se você coloca um mais sério, aqueles de 6 anos talvez não acompanhem. Apesar de que hoje, infelizmente, por conta da falta de controle, de limite dentro de casa, as crianças, o que elas estão querendo consumir são exatamente hinos de adulto. Isso é uma grande realidade e a gente não tem como fugir disso, porque elas são bombardeadas lá no mundo por coisas muito precoces e dentro da igreja elas não se sentem à vontade. E aí é um problema que já seria outra aula. Mas o nosso foco aqui é, o que eu quero dizer com isso? Faz uma salada aí nesse departamento infantil, coloca aí os 2 estilos para atingir todas as faixas etárias, ok? Mas hoje estamos falando aqui sobre os perigos que cercam a nova geração. Então, o real objetivo da adultização e da erotização infantil é exatamente o interesse econômico. Existem artistas aí seculares que estão investindo em clipe com criança, estão abrindo espaço na sua agenda para shows, né, de crianças, pessoas, mulheres que cantam praticamente seminuas, sensual, músicas de duplo sentido com letras terríveis e as crianças estão consumindo. E uma dessas artistas, eu vi uma entrevista, o assessor dessa artista, dessa cantora, falando que eles viram que as crianças consumiam aquele tipo de música, então eles precisavam investir, porque o mercado não para. Então eles veem as crianças como um simples mercado. Não há amor. Amor tem eu e você, que deixamos tudo e saímos para a igreja para cuidar dos pequeninos. E muitos de nós vamos para a igreja e no meio do caminho já estamos lá na casa de cada criança, pegar elas em casa, deixamos em casa. E eu sei que existem muitos tios assim. Sei que existem muitos tios e tias assim. Amor é o nosso, que muitas das vezes tiramos do nosso salário, deixamos de pagar uma conta, deixamos de pagar um boleto para pagar um fardamento de uma criança que não tem condições. Isso é amor, mas o mercado, eles não querem saber disso, eles querem investir e ter retorno, ok? Então nós falamos aqui da adultização, falamos da erotização. Quando é que nós começamos a enxergar a erotização na vida de uma criança? Simples. O seu linguajar, ok? O seu linguajar, a forma que ela fala, a forma que ela se comporta, a forma que ela quer andar, o tipo de roupa que ela quer vestir, o tipo de vídeo que ela se interessa, o tipo de música que ela quer escutar. Então, muitas das vezes isso acontece por quê? Porque nós deixamos as crianças expostas a danças sensuais, cenas de sexo, novelas e filmes inapropriados para a faixa etária da criança. E aí é que entra o perigo. Porque nós gostamos de termos o costume de colocar culpa na emissora tal. Porque a emissora tal. Vamos fazer um boicote para a emissora tal. Gente, o maior boicote que se pode fazer a uma emissora é simples. É mudar de canal. Tá entendendo? É ligar a TV. Então, nós precisamos crescer, amadurecer. Porque desenhos, novelas, filmes, seriados, e nessas plataformas digitais aí que existem, diversas hoje em dia, todo aquele conteúdo tem uma faixa etária, tem a indicação lá da faixa etária que se deve consumir aquilo ali. Mas os pais, muitas vezes, 90% dos casos, deixam seus filhos à vontade, né? Não se preocupa em ver o que ele está assistindo, o que ele está consumindo. E depois a culpa é da emissora. E depois a culpa é da internet. E depois a culpa é do governo. Mas a culpa não é, a culpa é sua. Foi você que não fiscalizou. Foi você que não fiscaliza, você que não observa, você que não impõe limites, né? E muitas das vezes, nós como professores, erramos também. Porque o nosso primeiro aluno é o nosso filho, né? São
os nossos filhos. Então, a erotização infantil é algo assim que precisamos ter muito cuidado. Nós temos visto assim de formas tremendas o que tem acontecido no meio das nossas crianças hoje em dia. E é muito triste ver meninas de 9 anos, de 8 anos, tendo a atitude de moças de 17, 18 anos. É muito triste. Essa geração que está na mídia é uma geração que está preocupada em aparecer, é uma geração que está preocupada tão somente a ter status, e nós precisamos ter muito cuidado, porque essa geração de artistas, de ídolos teens que tem aí no nosso país, isso de uma forma geral, atriz, ator, influenciador, entendeu? Todo esse pessoal aí, eles estão sempre na mídia e eles não estão preocupados com o bem-estar das nossas crianças. Nós precisamos ter cuidado com isso, precisamos vigiar. E nós, como professores, precisamos estar atentos, porque as crianças estão padecendo. As crianças estão morrendo espiritualmente falando, e às vezes nós não temos um pão novo para dar para essas crianças. Os professores precisam se acordar, os professores precisam despertar, é preciso parar, sabe, gente? Historinha, hinozinho, cultinho, não, gente. É culto, é história, é louvor, porque as crianças estão com sede da palavra, elas estão com fome da palavra. E quem vai alcançar essa geração sou eu e você. Quem tem potencial para isso somos nós. Olha o versículo que está aqui atrás de mim. O Senhor ele tá dizendo para você que Ele te chamou para levar as nações. Ele te chamou como vaso escolhido. E as nossas crianças estão morrendo. E muitas das vezes estão morrendo dentro das nossas casas, das nossas igrejas. Tem crianças erotizadas na tua classe de escola dominical. Tem crianças erotizadas no teu conjunto. E precisamos ter cuidado com isso. Tem crianças de 11 anos namorando. Tem crianças de 10 anos. E precisamos ter cuidado, sabe? Por mais que se poste que é bonito, mas não é isso que Deus quer para as nossas crianças. E essas crianças estão no copia e cola, no copia e cola. Estão sendo manipuladas, estão sendo influenciadas através das redes sociais. E nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Professor, você precisa se reciclar. Você precisa ter um linguajar, sabe, aberto. Você precisa estar atento a sinais. Porque pode ter criança lá na tua congregação pedindo socorro. Pode ter criança no teu departamento pedindo socorro, sendo vítimas dessa adultização, dessa erotização. E nós estamos o quê? Deixando as crianças a mercê. E não é isso que Deus quer para as nossas crianças. Jesus está falando para você, não é da vontade do Pai Celestial que nenhum desses pequeninos pereça. E aí fica a questão, quem irá? Quem terá coragem de combater isso? É muito difícil, porque isso vem do berço, vem de casa, vem da criação. Mas o Senhor, Ele está contando com homens e mulheres de Deus, corajosos, de oração, de consagração. E o que está faltando no meio do ministério infantil é mais união, é mais oração, é mais consagração, é nos unir para um propósito. Nós estamos tão preocupados com o acessório que vamos usar, estamos tão preocupados com a nossa agenda. Eu preciso ter mais agenda do que fulano, ele chegou lá, eu preciso chegar, ela faz isso, eu preciso fazer. Gente, não. Estamos muitas das vezes batalhando, lutando contra nós mesmos. Estamos guerreando entre si. E enquanto estamos guerreando entre si, as crianças estão se perdendo. E o Senhor dizendo, não é da vontade, não é da minha vontade que nenhuma dessas crianças
pereça. E aí, no dia do acerto de conta, quem vai prestar conta a Deus? Adultização existe. Erotização existe. Eu não posso aqui citar nomes, mas deixarei no vídeo, deixarei na aula slides e alguns vídeos para vocês entenderem melhor o que tem acontecido com as nossas crianças. Então precisamos rever os nossos conceitos, precisamos ter sabedoria de Deus para combater isso, porque não é fácil. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor possa nos dar outras oportunidades, que o Senhor possa nos dar muita, muita, muita graça, porque não está fácil. É uma geração que está correndo perigo, é uma geração que está se mutilando o tempo inteiro, é uma geração que está sendo atraída ao suicídio, é uma geração que está sendo atraída pela depressão, uma geração que cada vez mais está caminhando para o abismo, mas o Senhor conta comigo, conta com você. É muito triste os relatos que nós temos, depoimentos que nós temos de meninos e meninas caindo em depressão, gente. No Natal do ano passado, um pastor famoso na internet postou a dor que estava sentindo porque no dia de Natal o seu filho de 16 anos que sofria de depressão tirou a sua própria vida. E isso é fato. Isso aqui não é para sensibilizar ninguém, isso aqui não é para emocionar ninguém, isso aqui é realidade. A gente não está criando fatos, nós estamos mostrando fatos. E a preocupação é de quem vai chegar a essas vidas. Quantas crianças e quantos adolescentes nós iremos perder dentro das nossas igrejas? Quantas meninas estão entrando na escola dominical de casaco, moletom, cobrindo seus braços, cobrindo seu corpo para que ninguém veja as cicatrizes, os cortes? E a pergunta que o Espírito Santo faz para você é: será que você tem parado para enxergar aquela criança, aquele adolescente? Ou será que a tua preocupação é outra? Porque um bom professor, ele entra na sala e ele percebe tudo. Tem 100 crianças na sua aula, mas se faltar uma, ele sente falta. Foi isso que o bom pastor fez. Ele deixou as 99 e foi procurar a que estava perdida. Essa é a pergunta de Deus para você. Quantas crianças, quantos adolescentes têm chorado? Quantas crianças estão sofrendo abuso? Estão gritando por socorro. Mas a gente não fala sobre isso. A gente pega 1h30 de aula e 1 hora a gente brinca, pula, canta. Aí 20 minutos para uma aula, 15 minutos para uma aula, não há conversa, não há diálogo. Saiba você que muitas dessas crianças estão indo para a tua aula por causa de um abraço. Elas estão indo para a escola dominical porque elas estão necessitadas. Ah, queridos, tem criança na tua sala de aula que está chorando. A alma está chorando. E vou dizer mais para você. Existem crianças que estão sorrindo e o coração dentro está ferido, está machucado. Aquele menino que não para de dar trabalho, que é o tempo inteiro querendo chamar a atenção. Exatamente. Ele quer a tua atenção. Sabia? Eles estão correndo perigo. Estão correndo perigo muitas das vezes dentro de casa. Existem crianças que não têm uma noite de sono em paz.
Porque tem um predador que não lhe deixa em paz. Ah, Jesus, como é difícil. Como é difícil. Irmãos, sabe quando é que as nossas crianças serão alcançadas? Quando os teus olhos espirituais se abrirem. Porque infelizmente existem no nosso meio pessoas que, meu Deus, que não sabem nem o que estão fazendo no ministério infantil. Existem pessoas que entraram no ministério infantil porque querem estar bem vestidos para postar fotos em redes sociais. Eu não estou aqui para atacar nenhum companheiro, nenhuma companheira. Deus me livre. É como eu falei, nós precisamos nos unir. E é isso que nós temos visto nesse grupo. União. Mas algumas coisas nós precisamos rever. As crianças precisam de oração, de consagração. Elas precisam serem bombardeadas pelo Espírito Santo. Elas precisam conhecer o Espírito Santo. Porque se a gente não leva isso para elas, o mundo lá fora vem e erotiza, adultiza, abusa. E nós precisamos que o Espírito Santo de Deus chegue primeiro lá. Precisamos que o Espírito Santo de Deus avive a vida dessa criança. A criança precisa buscar os dons espirituais. As crianças precisam conhecer o Espírito Santo para que quando vêm as coisas do mundo, elas estejam protegidas. Porque é isso que o Espírito Santo é. É uma porção, é um revestimento. E é isso que as crianças precisam. Eu acho interessante, eu observo algumas coisas. O Senhor tem nos levado em várias cidades, alguns estados do país, para ministrar. E às vezes a gente encontra algumas coisas assim que é difícil entender. Por quê? Porque a gente vê durante um culto. Gente, é 2 horas de culto. É 1h30 de louvor, de pula-pula. Porque as pessoas acham que departamento infantil é pular. Precisa sim, tem que ter um momento do louvor, de extravasar as energias, porque a criança tem energia, e quanto mais energia acumulada, mais elas ficam inquietas, tem que liberar a energia, mas eu estou falando de um culto de 2 horas. Existem cultos, congressos de criança com duração de 4 horas. Vamos ouvir a palavra. 15 minutos. Eu não sou o tipo de pregador que prega 15 minutos. 15 minutos é para saudar a igreja com a paz do Senhor. Ô irmão, mas o que tem a ver com a tua aula? Tudo. Tudo a ver. Porque criança dentro da igreja não precisa de entretenimento. Entretenimento é lá fora. Entretenimento é com a família, é com papai e mamãe. Dentro da igreja, as crianças precisam adorar o Senhor, buscar o Senhor na sua linguagem infantil, lúdica, com todo tipo de recursos, os melhores recursos que você puder oferecer, mas a essência é a palavra. É a palavra de Deus que vai livrar as nossas crianças da adultização. É a palavra de Deus que vai livrar as nossas crianças da erotização. É a palavra de Deus que vai chegar na mente de um menino e vai desfazer toda a ideologia de gênero. É a palavra de Deus que vai fazer com que a criança, quando for atacada pelas setas do inferno, saiba se defender. Porque a palavra de Deus é espada, é escudo. A palavra de Deus protege. E elas só vão deixar de correr perigo quando conhecerem a palavra de Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa te ajudar. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre essas questões que têm
deixado essa geração aí atordoada. É uma geração que está correndo perigo, gente. E não é brincadeira. Existem alguns assuntos que a gente não pode falar aqui, porque a gente não sabe até onde esse vídeo vai chegar, quem vai chegar. Mas existem assuntos polêmicos, imagens e vídeos polêmicas. Como eu já falei para vocês, eu vou deixar alguns vídeos aqui mesmo, vou deixar alguns slides para vocês verem, entenderem melhor essa questão da erotização, da adultização infantil, que andam juntas. Primeiro adultiza, depois erotiza, e aí, meu irmão, se Jesus não chegar, se a igreja não chegar, se o ministério infantil não chegar, esses dois vão se unir e nós iremos perder uma vida. E para isso a igreja precisa chegar, para tirar a adultização, e ver as nossas crianças vivendo a essência de Cristo, vendo as nossas crianças tendo a essência de Cristo, a marca de Cristo. É isso que as crianças precisam, da marca de Cristo. Precisamos voltar à inocência dessas crianças. Precisamos voltar ao primeiro amor. Mas fica uma pergunta para mim, para você. Será que o que eu tenho feito, eu tenho tido resultado? Será que eu tenho me preocupado com recurso? Eu tenho me preocupado com acessório? Eu tenho me preocupado com um bom lanche, com um bom café? Eu tenho me preocupado com uma boa sacolinha, com uma boa lancheirinha? Eu tenho me preocupado em fazer o maior congresso do estado, o maior congresso da cidade, o maior congresso do setor? Mas será que eu tenho me preocupado em sentar com as crianças e conversar? Será que eu tenho sido psicólogo das minhas crianças? Porque professor de ministério infantil, a primeira coisa que ele se torna para uma criança é um psicólogo. Por mais que você não tenha formação, mas você se torna um psicólogo. Aquela criança, ela quer desabafar, ela quer ouvir conselhos. E será que nós temos parado para isso? Como eu já falei, existem crianças que estão se perdendo dentro das nossas igrejas. Então que o Senhor possa nos capacitar. O Senhor conta com você para resgatar. Aquela menina que está tentando suicídio, você vai falar de Jesus para ela e o inferno vai perder mais uma vida. Aquela garota que está se mutilando, que está se cortando, você vai falar de Jesus para ela, você vai procurar ela. Aquela criança, aquele menino que fica escondido no último banco, na última cadeira, coloca o capuz, se encolhe, passa a aula inteira de cabeça baixa. Parece que ninguém está vendo ele. O Senhor está dizendo para você, vai lá. Pega na mão dele e diz para ele, você é precioso, você tem um valor. Não deixe aquela criança morrer. Não permita aquele adolescente morrer. Então, vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer a Ele por essa oportunidade e vamos interceder pelas nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade mais uma vez. Mas eu quero, Senhor, aqui nesta oração, Senhor, colocar em Tuas mãos as crianças que estão correndo perigo, Senhor. Crianças que estão em creche, crianças que estão em orfanato, que muitas das vezes são desprezadas pela sociedade, Senhor. Aquele menino, aquela menina, Senhor, de 13, 14 anos que estão em orfanatos e que as pessoas vão visitar, Senhor, e preferem não levá-los, Senhor, por causa da sua velha idade, Pai. Como não será a mente e o coração daquelas crianças e adolescentes, Senhor? Eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor, te pedir, protege as nossas crianças, Deus. Vá ao encontro, Senhor, das crianças que estão sendo muitas das vezes adultizadas, erotizadas, Senhor. Crianças que estão sendo vítimas, Senhor, de abuso. Oh Deus, vá ao encontro das nossas crianças, Senhor. Que os Teus anjos, Senhor, protejam as nossas crianças. Que o Senhor possa nos dar entendimento, capacidade, que o Senhor possa nos revestir para combater esses perigos
para, através da tua palavra, Senhor, livrar as crianças, Senhor, desses perigos que vivem rondando e cercando a infância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Querida irmã, querido irmão, eu quero te desejar um ministério próspero. Te desejar que o Senhor te use para estender as mãos sobre os cansados e perdidos e eles se levantarem pelo poder da palavra de Deus. Amém? Não esqueçam, né, gente? Lá no Instagram, Tio Mason, me segue no Instagram. Aí você vai lá na última foto que eu postei, tá? E coloca lá, ó, vim do AME, tá bom? A foto que estará lá será a foto, aquela fotozinha do cartaz que a tia Flávia fez para divulgar a nossa aula. Vai ser aquela foto que eu vou postar para facilitar para vocês, tá bom? Tio Mason no Instagram, segue lá, comenta lá na última foto, vim do AME, porque aí eu vou saber as pessoas que viram a aula e que aí vão participar do sorteio da família do Juquinha, que o tio Mason vai enviar para sua casa em qualquer estado do nosso país, tá bom? Deus abençoe vocês, foi um prazer estar com vocês esses minutos e que essa aula edifique a sua vida. Os perigos que cercam a nova geração, mas esses perigos vão cair por terra, porque Jesus vai te usar para livrar as crianças desses perigos. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.